Olá, pessoal. Eu sou a professora Eli Junqueira e falarei com vocês sobre a arte da interpretação de texto. Interpretar um texto com suas devidas possibilidades de compreensão não é uma tarefa fácil. Requer alguns conhecimentos teóricos e, principalmente, muita leitura. Aqui eu apresentarei a vocês os diversos tipos e gêneros textuais, com as suas diferenças e particularidades para a análise de cada um. O brasileiro, infelizmente, ele não tem o hábito de leitura e isso com certeza reflete na dificuldade que muitos encontram ao interpretar um texto em uma prova. Portanto, faça um compromisso com você mesmo de ler mais. E essa leitura ela começa agora. Eu selecionei para você diversos tipos de texto, sendo que a maioria deles foram retirados de bancas especializadas em concursos públicos e vestibulares. Vamos começar pelos tipos de texto, também chamado de tipologia textual. Nós temos 4 tipos de texto. O texto do tipo dissertativo, descritivo, narrativo e o injuntivo. O texto do tipo dissertativo é aquele texto que disserta sobre algo, apresenta uma ideia, o autor tece argumentações sobre o tema que ele desenvolve. O texto do tipo descritivo é aquele texto em que predominaria a descrição. O texto do tipo narrativo, nós vamos ter uma narração, é o narrar uma história com seus personagens, um clímax e um desfecho do acontecimento. E o texto injuntivo, ele se caracteriza pela presença de verbos no modo imperativo, que são aqueles verbos que indicam ordem, pedido, conselho. Um bom exemplo de texto do tipo injuntivo são os manuais de instruções. Ligue a tomada, aperte o off, aperte o on. Um outro exemplo interessante de texto injuntivo são as receitas culinárias. Bata os ovos, coloque o leite. O tipo dissertativo, ele poderá ser classificado em dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Não se deixe enganar pelo nome. Todo tipo dissertativo apresenta argumentos. A diferença em argumentativo ou expositivo estará na intenção do autor. Se a intenção do autor, com aquela argumentação, for convencer o leitor, ou melhor, se a intenção do autor é defender uma tese dele, isso seria um texto do tipo dissertativo argumentativo. Já se a intenção é apenas informar, expor informações, nós vamos classificá-lo como dissertativo expositivo. Talvez esteja um pouco vago os conceitos de tipo dissertativo, narrativo, mas no decorrer da nossa aula eu vou apresentar vários textos exemplificando o que é a narração e o que é a dissertação, ok? E temos também os gêneros textuais. Então, um texto ele poderá ser classificado quanto ao tipo e quanto ao gênero. É interessante você entender a diferença entre tipo e gênero. O tipo textual, ele está em um número limitado. Nós temos apenas 4 tipos textuais, que seriam o narrativo, o descritivo, o injuntivo e o dissertativo. Já os gêneros textuais já foram catalogados mais ou menos 4.000 gêneros. Exemplos de gêneros textuais: os contos, as anedotas, e-mail, fábulas, crônicas, entrevistas, resenhas, resumos, reportagens, lendas e outros tantos. O gênero ele é caracterizado pela particularidade de cada texto. É importante ressaltar que todo gênero pertence a um tipo textual, ou seja, o texto ele poderá ser classificado quanto ao tipo e quanto ao gênero, e todo gênero estará contido em um tipo textual. E os tipos textuais, eles podem se mesclar. Portanto, deve ser analisado aquele que predominou. Como assim? Dentro de um texto, eu poderei ter um trecho de narração, um outro trecho de dissertação, um trecho de descrição. Mas qual predominou? Foi a dissertação? Qual foi a principal intenção do autor? Foi a narração? Para você entender melhor isso, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo.
que é o nosso primeiro texto, o sapo e o escorpião. Certa vez, após uma enchente, um escorpião, querendo passar ao outro lado do rio, aproximou-se de um sapo que estava à beira e fez-lhe um pedido. Sapinho, você poderia me carregar até a outra margem deste rio tão largo? O sapo respondeu, só se eu fosse tolo. Você vai me picar e eu vou ficar paralisado e vou morrer. Retrucou o escorpião dizendo, isso é ridículo, eu não pagaria o bem com o mal. E o sapo, sempre se negando a levá-lo. E tanto insistiu o escorpião, que o sapo, de boa fé, confiando na lógica do aracnídeo peçonhento, concordou. Levou o escorpião nas costas, enquanto nadava para atravessar o rio. No meio do rio, o escorpião cravou seu ferrão no sapo. O sapo, meio moribundo, perguntou, por que você fez isso? Agora morreremos os dois. Não sei, talvez porque eu seja um escorpião e essa é a minha natureza. Moral da história, não há como ir contra a nossos instintos naturais. Então, vamos analisar esse texto que nós acabamos de ler. Primeira classificação, quanto ao tipo, ele é do tipo dissertativo, narrativo, descritivo e injuntivo. Ele é do tipo narrativo. Como você percebe, ocorre a narração de uma história com personagens, que seria o sapo e o escorpião. Esse texto ele traz algumas particularidades que vão nos dar o gênero. Esse gênero ele é chamado fábula. Quais são as características, quais são as singularidades da fábula? Na fábula, os personagens são seres inanimados que adquirem vida, a chamada prosopopeia ou ainda personificação. Uma outra característica é que a história não é a história pela história, mas é uma história com a intenção de trazer uma moral, com a intenção de trazer uma mensagem. Portanto, ao fazer a análise desse texto, nós verificamos que ele é do tipo narrativo e o gênero a que ele pertence é uma fábula. Um outro exemplo. O texto Saber Ler e Escrever, texto esse escrito pelo Cotardo Caligares, retirado da Folha de São Paulo. No começo dos anos 70, em Genebra, fiz parte de um pequeno grupo de acadêmicos italianos que organizou um curso noturno para os imigrantes que quisessem completar o ensino fundamental. Leitores de Paulo Freire, tínhamos a ambição de fazer de nossas aulas um momento de conscientização. Era a palavra da moda. Pois bem, as pequenas turmas que ajudamos se interessavam, obviamente, pelo diploma, que era condição para se candidatar ao emprego público na Itália. Mas o que todos queriam, o que os motivavam, depois de um trabalho brutal, a passar as noites numa sala de aula, era outra coisa. Foi a pedido deles que inventei um jeito de resumir muitos daqueles livros sem os quais o mundo fica mais triste e pobre. Para cada livro, eu contava a história, mostrava como ela nos tocava de perto e trazia um parágrafo ou dois de um momento crucial para a gente ler e comentar. Às vezes, mudava as palavras ou endireitava a sintaxe, simplificava o texto. Emocionava-me a familiaridade com a qual tratavam a tradição literária, mas o fato mais comovedor para mim e para eles era que sua experiência e sua fruição do mundo eram, de repente, mais ricas, mais complexas, mais humanas. Como é possível que na hora de promover o Programa Nacional de Alfabetização só pareçam importar as vantagens materiais e sociais do diploma? Qual incompreensão do sentido da cultura e de seu uso faz que os discursos que felicitam os candidatos só falam de emprego e mudança de status? Os livros de que gosto e que meus alunos de Genebra gostavam não dizem ao leitor que ele não pode subir na vida. Ao contrário, esses livros ensinam a sonhar, a viver a vida mais plenamente
e a levá-la a sério. Em suma, eles ensinam a ser gente. Das várias maneiras de subir na vida, é a que mais vale a pena. Bem, analisando o texto, quanto à sua tipologia, nós vamos classificá-lo em dissertativo, narrativo, descritivo ou injuntivo. Injuntivo ele não poderá ser classificado. Você não percebe a presença de verbos no imperativo, o autor não dá instruções para você, leitor. Narrativo, talvez você tenha ficado com essa impressão. Vamos voltar ao primeiro parágrafo. No começo dos anos 1970, em Genebra, fiz parte de um pequeno grupo de acadêmicos italianos que organizou um curso noturno para os imigrantes que quisessem completar o ensino fundamental. Leitores de Paulo Freire, tínhamos a ambição de fazer de nossas aulas um momento de conscientização. Era a palavra da moda. Segundo parágrafo. Pois bem, as pequenas turmas que ajudamos se interessavam, obviamente, pelo diploma, que era condição para se candidatar ao emprego público na Itália. Mas o que todos queriam, o que os motivava, depois de um trabalho brutal a passar as noites numa sala de aula, era outra coisa. Nós percebemos que o primeiro e o segundo parágrafo traz uma narração, ou melhor, é um relato pessoal do autor, de uma experiência que ele viveu em Genebra. Mas não é apenas com o primeiro e o segundo parágrafo que você pode classificar esse texto na tipologia narrativa. Nós temos que analisar o texto como um todo. Como eu falei anteriormente, dentro de um único texto, nós podemos ter vários tipos. E para eu classificar o texto como um todo, eu tenho que verificar aquilo que predominou segundo a intenção do autor. Qual foi a intenção do autor do texto? Foi simplesmente contar a sua história pessoal? Foi simplesmente de relatar a sua experiência? Ou ele vai além? Ele vai além. Vamos verificar isso a partir do quinto parágrafo, em que ele faz uma indagação. Como é possível que na hora de promover o Programa Nacional de Alfabetização só pareçam importar as vantagens materiais e sociais do diploma? E ele ainda nos traz uma outra indagação. Qual a incompreensão do sentido da cultura e de seu uso faz que os discursos que felicitam os candidatos só falem de emprego e mudanças de status? Os livros de que gosto não dizem ao leitor que ele não pode subir na vida. Ao contrário, esses livros ensinam a sonhar, a viver a vida mais plenamente e a levá-la a sério. Em suma, eles ensinam a ser gente. Então, nós percebemos, a partir daí, das indagações que o autor faz, que ele está fazendo uma crítica. Uma crítica a quê? Ao sistema de ensino aqui no Brasil. Veja bem, mais uma vez, como é possível que na hora de promover o Programa Nacional de Alfabetização só pareçam importar as vantagens materiais e sociais do diploma? O que nós temos aqui no nosso Programa Nacional de Alfabetização? O que se visa? Se visa a qualidade da educação? Ele constata que, infelizmente, não. O que predomina seriam as vantagens materiais e sociais que um diploma proporciona. Portanto, a intenção principal do autor é argumentar sobre um tema, é defender a tese de que no Brasil, no nosso Sistema Nacional de Educação, o que deveria ser priorizado não está sendo. E para argumentar sobre essa ideia, ele se vale de uma experiência pessoal. Portanto, fazendo a análise desse texto, o tipo textual foi predominantemente dissertativo. E nós verificamos que os textos do tipo dissertativo, eles podem ser classificados em dissertativos argumentativos e dissertativos expositivos. Você classificaria como o quê? Como um argumentativo ou como um expositivo? O autor, ele defende uma tese, ele traz uma opinião, portanto, seria do tipo dissertativo argumentativo e não expositivo, porque a intenção não foi apenas de informar, não foi apenas de expor informações.
E agora vamos analisá-lo quanto ao gênero. Qual é a particularidade que esse texto nos traz? É uma opinião do autor sobre um determinado tema. Isso é característico do artigo de opinião. Portanto, classificando o nosso texto, e o gênero textual, artigo de opinião. Bem, eu espero que tenha ficado claro a diferença de tipos e gêneros textuais. Lembrando mais uma vez que todo o texto será classificado em tipo e gênero, sendo que todo gênero pertence a um tipo textual. Aqui eu focarei com vocês os gêneros jornalísticos, porque os gêneros jornalísticos são aqueles que mais aparecem nas provas, tanto de concursos públicos quanto dos vestibulares. Os gêneros jornalísticos, por que é chamado de gêneros jornalísticos? São aqueles gêneros que nós encontramos na internet, nas revistas, nos jornais. Quais são eles? O editorial, a crônica, o artigo de opinião, a entrevista, resenha, notícia, propaganda, charge, cartoon e tira. Falarei com vocês sobre o conceito de cada gênero textual. E para explicar o conceito de cada gênero, eu também trago exemplos de textos para cada gênero, ok? Então vamos ao nosso primeiro gênero, é o editorial. O editorial é um gênero que pertence ao tipo dissertativo argumentativo e a característica que ele nos traz é que a opinião não é representada pelo autor, mas sim pela empresa que ele representa. Por exemplo, a Folha de São Paulo, ela sempre traz alguns editoriais. Os temas dos editoriais têm a ver com os temas rotineiros, assuntos inéditos que estão acontecendo na cidade, no estado, no país ou até mesmo no mundo. Mas a opinião não é do autor, e sim seria, no caso, da Folha de São Paulo. Nosso primeiro exemplo, o jargão e a linguagem técnica são realidades inescapáveis em todas as profissões. Os problemas começam quando o vocabulário preciso dá lugar à vangabolice ou quando um mau profissional abusa de tecnicismos apenas para tentar demonstrar seu poder ao não iniciado. Dificuldades tendem a ser mais comuns nas áreas em que ocorre a interação entre técnicos e leigos, como a medicina e o direito, nas quais profissionais de saúde e advogados convivem com pacientes e clientes. Observe que na introdução do nosso texto, no primeiro parágrafo, você já verifica o tema. E qual é o tema? Há uma crítica sobre o jargão e a linguagem técnica. E qual é o alvo da crítica? A crítica é o uso dos termos técnicos? Não, mas quando se usa esses termos técnicos? Verifique, os problemas começam quando o vocabulário preciso dá lugar à vangabolice, ou seja, quando a pessoa fica se gabando, fala difícil para se gabar, para mostrar que sabe muito. Ou quando um mau profissional abusa de tecnicismos apenas para tentar demonstrar poder ao não iniciado. E ele afirma que essas dificuldades são mais comuns onde ocorre a interação entre técnicos e leigos, e ele exemplifica os profissionais de saúde e advogados. Na sequência, segundo parágrafo, aqui o critério fundamental precisa ser a boa comunicação entre todos os envolvidos. Nesse sentido, é mais que oportuna a campanha encampada pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, para tentar conter os abusos do juridiquês. O jargão, vale frisá-lo, não é um mal. Em determinadas áreas científicas, os próprios objetos de estudo não passam de jargão. É o caso da linguística, com seus morfemas, sintagmas e lexemas, a da física de partículas com seus quarks, glues e leptons. Nessas esferas, sem o jargão, os fenômenos estudados nem poderiam ser enunciados. O desafio é equilibrar a precisão técnica e a boa comunicação com o público, mas nem todos parecem ter interesse em fazê-lo. É a antiga tendência de iniciados em certas disciplinas
unirem-se para manter sua arte impenetrável para o público em geral e, assim, valorizar o seu poder. Sabe-se que escribas do Antigo Egito aumentavam o grau de complexidade da escrita hieroglífica como forma de conservar sua posição hierárquica. Os tempos e as ciências mudaram, mas o princípio, lamentavelmente, permanece em rigor. Jargão e Poder, editoriais, foi retirado da Folha de São Paulo, publicado em 25 de janeiro de 2005. Bem, esse texto, ele aparece na banca UEG. Na sequência, nós teremos 4 questões relacionadas ao texto, mas antes de irmos a essas questões, vamos fazer a análise do texto. Vamos classificá-lo quanto ao tipo. Eu já falei para vocês que esse texto ele é um editorial, isso já foi falado. E a característica do editorial, ele é um gênero que pertence ao tipo dissertativo e seria um dissertativo argumentativo, porque o autor ele defende uma tese. Lembrando que o editorial ele é um gênero que se caracteriza pela opinião. Lembrando que não é a opinião do autor, mas sim da empresa que ele representa. E qual a opinião que o autor nos traz? Qual é o tema do texto? E qual é a tese do autor? Ao ler um texto, você deve se preocupar em verificar qual é a tese e qual é o tema. O tema é o assunto que trata o texto e a tese é a ideia que o autor defende sobre esse assunto. Baseado no nosso texto, cujo título é O Jargão e o Poder, qual é o tema? Qual é o assunto do texto? O texto fala sobre a linguagem. É qualquer linguagem? Não, ele especifica. O tema é a linguagem tecnicista. A linguagem técnica. E como ele nos coloca, essa linguagem técnica seria usada nos meios jurídicos, dentro da medicina. Já a tese, qual é a tese que o autor defende? O que ele vai falar sobre essa linguagem técnica? Ele critica a linguagem técnica? Não, o problema não é a linguagem técnica ou o uso de jargões. O problema é quando a linguagem técnica é usada com leigos. Então, vamos aqui colocar a nossa tese. Crítica ao uso da linguagem técnica com leigos. Portanto, analisado o tipo de texto, o gênero textual, o tema e a tese, agora sim nós podemos analisar as nossas questões, as questões que a banca propõe. Questão de número 1. A leitura do editorial permite concluir que o autor, letra A, ele ironiza o uso do jargão nas áreas do direito e da medicina? Ele ironiza? Não, o problema não é usar o jargão nessas áreas. Letra B, o autor ele propõe a adequação por parte dos técnicos, o uso do jargão na comunicação dos leigos? Exatamente, porque o problema está em usar a linguagem técnica com os leigos. Então, está na ideia implícita do texto que o autor ele propõe uma adequação. A resposta seria letra B, mas leremos letra C e letra D. Letra C, aconselha a utilização do jargão nas áreas técnicas, como as da linguística e da física.
ele não aconselha, porque na verdade as ciências, elas já usam o jargão, então não tem por que ele aconselhar o uso. Letra D, o autor sugere a divulgação do emprego do jargão por parte dos técnicos e leigos? Não, ele não defende essa ideia, portanto, questão de número 1, nós gabaritamos, resposta certa, letra B. Questão de número 2, na frase, o jargão vale frisá-lo, não é o mal? A partícula lo refere-se ao segmento. Bem, o lo é um pronome e faz referência a algo mencionado no texto. Talvez a primeira tendência seria você pensar que o lo se refere a jargão, mas interprete, o jargão vale frisar que o jargão não é o mal? Não, o que é que vale frisar? O que é que vale ressaltar? Não é apenas o jargão, vale ressaltar que o jargão não é o mal. Portanto, a nossa resposta seria letra D. Questão de número 3. O termo aqui, no segundo parágrafo, remete ao parágrafo anterior, referindo-se. Então, vamos voltar ao nosso texto. No parágrafo indicado, aqui, o critério fundamental precisa ser a boa comunicação entre todos os envolvidos. Esse é o nosso segundo parágrafo. Então, obviamente, se refere a uma ideia já mencionada que só pode estar presente essa ideia no primeiro parágrafo. Então, faça essa pergunta. Aqui onde? Onde é que o critério fundamental precisa ser a boa comunicação? Voltando ao parágrafo anterior, onde? Onde as dificuldades tendem a ser mais comuns, como nas áreas em que ocorre interação entre técnicos e leigos, e ele exemplifica as áreas da medicina e do direito. Portanto, o termo aqui faz referência ao último período do primeiro parágrafo. Nós vamos marcar, questão de número 3, resposta certa, letra D, refere-se ao último período. Número 4. O termo juridiquês é, em um determinado momento do texto, ele fala que os profissionais fazem uso abusivo do juridiquês. Essa palavra existe? Não. O autor criou essa palavra dentro de um contexto, como também já é falado por aí, o internetês, que seria aquela linguagem típica do meio de comunicação que é a internet. Quando você cria uma nova palavra dentro de um contexto, isso é chamado de neologismo. Então, o que é um neologismo? É a criação de novas palavras dentro de um contexto. O termo juridiquês, letra A, é uma gíria? Não, não é uma gíria. Letra B, é um jargão? Também não é um jargão. Letra C, é um neologismo referente ao abuso de termos jurídicos. Nossa resposta de número 4, gabarito, letra C. Agora, vamos ao nosso próximo gênero textual, a crônica. A crônica é um gênero textual que pode pertencer a dois tipos textuais. Nós temos a crônica do tipo narrativo ou ainda a crônica do tipo dissertativo. As características da crônica são crítica, reflexão e humor. Toda crônica é pautada em crítica, crítica essa que remete o leitor a uma reflexão, e o humor é uma constante, sendo que na maioria das vezes o recurso para produzir o humor que o cronista se vale será da ironia. É um humor até que eu costumo chamar de humor negro, porque o sarcasmo também é uma presença. Para exemplificar, vamos a uma crônica. Primeiramente, nós vamos trabalhar a crônica do tipo narrativo. Título do nosso texto, A Quem Tiver Carro. O carro começou a ratear. Levei-o ao Pepe, ali na oficina da rua Francisco Otaviano. Pepe, o carro está rateando. Entupimento na tubulação. Só pode ser. Deixei o carro lá. À tarde, fui buscar. Eu não dizia defeito na bomba de gasolina. Você dizia entupimento na tubulação. Botei um diafragma novo. Mudei as válvulas. Estendeu-me a conta de meter medo, mas paguei. Pode ir sem susto que agora está o fino. Nem bem chegar a Tribobó,
O carro engasgou, tossiu e morreu. Sorte a minha, mesmo em frente ao letreiro de Gastão, o eletricista. Que diafragma coisa nenhuma! Quem lhe disse isso? O senhor mexeu na bomba à toa. É o dínamo que está esquentando. Molhou uma flanela e envolveu o dínamo carinhosamente, como a uma criança. Se tornar a falhar, é só molhar o bichinho. Vai por mim que aqui no Tribobó quem entende disso sou eu. Nem no Tribobó. O carro não pegava de jeito nenhum. Então, esse dínamo já deu prego. Tem de trocar por outro. Não pega de jeito nenhum. Para desmenti-lo, o motor subitamente começou a funcionar. Vai morrer de novo, augurou ele, e voltou a aninhar-se no seu caminhão. Resolvi regressar a Niterói. À entrada da cidade, a profecia do Capadócio se realizou. Morreu de novo. Um chofer de caminhão me recomendou um mecânico mundial, especialista em carburadores. Fui até ele e em pouco voltava seguido do mundial, um velho compenetrado arrastando a perna e as ideias. Pelo jeito é o carburador. Olhou o interior do carro, deu uma risadinha irônica. É lógico que não pega, o dínamo está molhado. Enxugou o dínamo com uma estopa, o carro pegou. Eu, se fosse o senhor, mandava fazer uma limpeza nesse carburador. Insistiu ainda. Vamos até lá na oficina. Preferi ir embora. Perguntei quanto era. O senhor paga quanto quiser. Já que eu insistia, houve por bem cobrar-me quanto ele quis. Cheguei ao Rio e fui direto ao Haroldo, no Leblon, que haviam me dito ser um monstro no assunto. Carburador? E o Haroldo não quis saber de conversa. Isso é o platinado, vai por mim. Cutucou o platinado com um ferrinho. Fui-me embora e o carro continuava se arrastando. O platinado está bom, me disse o Lorival lá da Gávea. Mas alguém andou mexendo aqui. O condensador não dá mais nada. O senhor tem de mudar o condensador. Mudou o condensador e disse que não cobrava nada pelo serviço, só pelo condensador. Não é o diafragma, não é o carburador, não é o dínamo, não é o platinado, não é o condensador. Queixei-me, deitando erudição na roda de amigos. Todos procuravam confortar-me. Então só pode ser a distribuição. O meu estava assim. Você já examinou a entrada de ar? Para mim, você está com vela suja. E recomendavam mecânicos de sua preferência. Não procurei o Urubu, nem o Borracha, nem o Zé Paralama, nem o Caolho dos Arcos, nem o Manquitola do Rio Comprido, nem o Manivela de Voluntários, nem o Bezebu dos Infernos. Esqueci o automóvel e fui dormir. Pela minha imaginação, desfilava um lúgubre cortejo de tipos grotescos. Toda essa fauna de mecânicos improvisados que já tive de enfrentar, cuja perícia obedece apenas à instigação da curiosidade ou à inspiração do palpite, que é a mais brasileira das instituições. Mas, pela manhã, me lembrei de um curso que se anuncia aconselhando: aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso. Resolvi candidatar-me. A quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver carro para guiar, entenda. Fui à garagem, abri o capô e fiquei a olhar intensamente o motor do carro. Fria e silenciosa esfinge que me desafiava com o seu mistério. Decifra-me ou devoro-te. Havia um fio solto. Coloquei no lugar que me pareceu adequado. Mas não podia ser tão simples. Era. Desde então, o carro passou a funcionar perfeitamente. Esse é um texto escrito por Fernando Sabino, o título A Quem Tiver Carro, retirado do livro Elenco de Cronistas Modernos. Ele indica a página, a editora e o ano. Bem,
Nós acabamos de ler uma crônica do tipo narrativo, você percebe que há uma narração aos personagens. Quem são os personagens? O próprio autor, nosso cronista, esse autor eu vou chamá-lo de narrador, porque ele narra uma história, que vai ser o narrador personagem, porque ele faz parte dessa história, e os outros personagens seriam os vários mecânicos que aparecem no decorrer da história. Classificar quanto ao tipo, acredito que você já esteja com uma maior facilidade. Contou uma historinha, uma outra característica desse tipo, além dos personagens, é a presença do discurso direto. O que é o discurso direto? É essa fala, é esse bate e volta marcado pelos travessões. Bem, e agora vamos analisar melhor o porquê que esse texto será classificado como uma crônica. As características da crônica são crítica, reflexão e humor. A crítica. Qual seria o alvo da crítica? O autor ele nos conta uma historinha, mas não é a historinha pela historinha. Tem algo por trás disso. Ele tece uma crítica. Qual seria essa crítica? A crítica seria aos mecânicos? Também, com certeza. E outro alvo da crítica? O outro alvo da crítica são as pessoas que têm carro, mas não entendem da mecânica de carro e gastam dinheiro e até mesmo seu tempo procurando mecânicos que não entendem verdadeiramente do assunto. Então vamos ao alvo da crítica. O alvo da crítica são os mecânicos. Por que ele critica os mecânicos? Porque os mecânicos não tinham conhecimento de fato daquilo que eles estavam tratando. Uma outra crítica ao mecânico é que todos queriam saber mais do que os outros, não existia uma modéstia. O segundo alvo da crítica seria as pessoas que possuem carro e não entendem de mecânica. Bem, falei para vocês que a crônica, ela se caracteriza pela crítica, crítica essa que remete o leitor a uma reflexão. Quando ele faz uma crítica aos mecânicos e às pessoas que possuem carro e não entendem de mecânica, ele nos remonta a uma reflexão. Qual é essa reflexão? Você lê a historinha e para pensar. É verdade, toda vez que eu vou ao mecânico, ele fala que o defeito está em 1000 coisas. Eu vou em outro, há uma crítica do trabalho anterior e por aí vai. E se você tem carro, você se identifica com a história do nosso narrador, porque você pensa o seguinte: nossa, realmente, eu não entendo nada de mecânica, principalmente as mulheres, né, como no meu caso. Bem, nós percebemos então a reflexão e o humor é uma constante no nosso texto. Então vamos voltar ao texto e verificar os trechos de humor que nós percebemos. Nesse parágrafo em que ele coloca não procurei urubu, nem a borracha, nem o Zé Paralama, ele já trata isso com humor, porque ele faz uma crítica e ao mesmo tempo uma brincadeira sobre os nomes mais esdrúxulos que os mecânicos geralmente possuem. Um outro momento, quando ele faz referência toda essa fauna de mecânicos improvisados, ele chama os mecânicos de fauna, outra coisa que deu humor ao texto, lembrando que é aquele humor negro, né? Ele faz isso com um determinado sarcasmo. Esse texto, ele foi retirado da banca UFG. Na sequência, nós teremos 10 questões para compreender melhor o texto e fazer a análise mais completa. Primeira questão. A composição discursiva do texto o aproxima das características de uma. Bem, nós verificamos que esse texto trata de uma narrativa, o classificamos como um texto do tipo narrativo, e pelas características presentes como o humor, a reflexão e a crítica, nós verificamos que o gênero textual
é uma crônica. Portanto, nós vamos marcar letra A, é uma crônica narrativa com intenção humorística. Perceba que o exercício, ele cobra tanto o tipo textual quanto o gênero textual. Lembrando que toda crônica, por mais que ela tenha a intenção de criticar, de remeter a uma reflexão, sempre existe a intenção humorística. O nosso gabarito de exercício número 1, letra A. Agora vai uma dica para vocês. Eu li todo o texto, fiz a análise, verificamos o gênero, o tipo. Muito bem. Só que a minha dica é o seguinte: ao ler um texto em uma prova, antes de ler o título ou o texto, verifique a fonte desse texto. Quem escreveu e de onde foi retirado. Vamos imaginarmos que estivéssemos diante de uma prova. Nós vamos nos deparar primeiramente com um texto. O título desse texto é A Quem Tiver Carro. Você não vai ler primeiramente nem o título e nem o texto. A ideia é primeiramente verificar a fonte. Então, estou indo à fonte do texto, verifico que o autor, quem escreveu, Fernando Sabino, título do texto, A Quem Tiver Carro, foi retirado do livro Elenco de Cronistas Modernos. Quando eu verifico de onde esse texto foi retirado, o nome do livro é Elenco de Cronistas Modernos. Só pode ser uma crônica. Se o nome do livro chama Elenco de Cronistas Modernos, o seu texto é uma crônica. Então, analisar a fonte, ela pode te ajudar. Nem sempre, é claro que nem sempre a fonte ela vai fornecer o gênero ou o tipo, mas ela te guia. Por exemplo, eu estou diante de um texto e eu verifico na fonte que esse texto foi retirado da revista Veja. Tudo indica que esse texto pertenceria a qual tipo? Na revista Veja você tem a presença constante de textos do tipo narrativo? Descritivos? Não. Qual é uma característica dos textos da revista Veja, falando de forma geral? De dissertar, de argumentar. Então, provavelmente, você irá ler um texto do tipo dissertativo. Então, a dica é essa. Sempre na leitura de um texto, primeiramente, verificar a fonte. E a partir de agora, eu vou fazer isso com vocês. Antes de efetuar a leitura, eu irei verificar a fonte. Combinado? Então, vamos lá. Nossa segunda questão. Um aspecto temático contido no texto baseia-se na afirmação de que um aspecto temático tem a ver com tema. Então, um dos temas que foi discutido no texto seria: letra A, o palpite dos amigos ameniza a angústia. O palpite dos amigos amenizou a angústia dele? Definitivamente não. Então, eliminamos a letra A. Letra B, a intervenção de especialistas contribui para prevenir um problema potencial? Os mecânicos, os personagens presentes na crônica, poderiam ser considerados especialistas no assunto? Definitivamente não, e por isso nós já vamos desconsiderar a letra B. Letra C, o entendimento de mecânica por quem tem carros evita atribulações? Com certeza, essa será a nossa resposta. Quando o autor nos remete a uma reflexão, exatamente é essa mensagem que ele nos passa. Tanto é que o título é A Quem Tiver Carro, ok? Só para comentarmos a letra D, a qualidade do produto está ligada à sua marca e ao seu modelo? Definitivamente, essa questão, o que ele nos traz na letra D, não tem nada a ver com o conteúdo do texto. Gabaritamos número 2, letra C. Questão de número 3. No título, A Quem Tiver Carro, está implícita a ideia de que o texto apresenta-se aos proprietários de veículos como: seria um pedido autoritário, letra A, seria um conselho irônico, alternativa B, uma ordem despretensiosa, alternativa C, ou é uma promessa persuasiva? Acaba que no final do texto ele nos dá um conselho.
E o conselho vai para quem tem carro. Portanto, resposta certa, letra B. A quem tiver carro, traz a ideia de que o autor irá nos dar um conselho. E irônico, lembrando que é uma crônica. A ironia também é uma característica presente na crônica. Questão 4. A especialidade dos mecânicos Gastão e Mundial e o palpite de cada um em relação ao rateamento do carro revelam que houve. Letra A. Exorbitância nos valores cobrados pelos serviços prestados ao dono do automóvel. Bem, em geral, por todos os mecânicos que o nosso narrador personagem passa, a gente não percebe isso em todos os momentos. Então eu não posso falar que o que tem em comum em relação ao rateamento do carro seria a exorbitância nos valores cobrados. Eliminamos a letra A. Letra B. Recuse em atender bem o cliente devido ao acúmulo de trabalho na oficina. De forma alguma, todos os mecânicos até se mostraram demasiadamente prestativos. Eliminamos também a letra B. Letra C. Modéstia na consideração de que os outros mecânicos poderiam estar certos sobre o veículo? Definitivamente essa não é a nossa resposta. Modéstia foi o que nenhum mecânico apresentou. Letra D. Influência de seus conhecimentos particulares no diagnóstico errôneo do problema do carro. Exatamente, essa será a nossa resposta, porque todos os mecânicos se consideravam experts no assunto. Então, eles mostravam a influência de seus conhecimentos particulares no diagnóstico e todos eles fizeram um diagnóstico errôneo do problema do carro. Portanto, número 4, gabarito letra D. Questão de número 5. Ao dizer que o carro engasgou, tossiu e morreu, pode-se considerar que o sujeito da oração. Primeiramente, vamos analisar quem é o sujeito da oração. Quem é que tossiu, engasgou e morreu? O carro. Sobre o sujeito da oração, o carro, pode-se afirmar que, letra A, é marcado pela presença de uma contraexpectativa. O que é isso? Contraexpectativa. Contraexpectativa é algo que você encontra nos livros ou até mesmo filmes de suspense, em que você jura que o assassino seria um e o autor te surpreende. Ele mostra que o assassino é outro. Isso seria um exemplo de contraexpectativa. É quando há uma surpresa, quando o autor elabora uma surpresa para o leitor, que será surpreendido pelo desfecho da história ou da argumentação. Letra B. Ele recebe atributos de ser animado? O carro, ele engasga, ele tosse, ele morre? Não, isso aí não são características de seres inanimados, e sim de um ser animado. Portanto, a resposta é letra B. Isso que o autor faz uso é uma figura de linguagem denominada de prosopopeia, como eu havia já comentado. Lembra no gênero fábula, em que o sapo conversava com o escorpião? Quando o autor, um texto, traz características animadas a um ser inanimado, é a figura de linguagem chamada de prosopopeia. Portanto, o nosso sujeito, o carro, recebe atributos de ser animado. Resposta certa, letra B. Para comentar as demais alternativas, letra C. Contém informações de tempo e de modo, de forma alguma. Letra D. Instaura um processo de estaticidade. Também não passa essa ideia. Número 5, gabarito letra B. Questão 6. No trecho, vai morrer de novo. A expressão de novo instaura o pressuposto de que o carro. Pessoal, saber o que é um pressuposto é fundamental para uma análise textual, porque é uma pergunta recorrente nas provas. O pressuposto, ele nunca é dito no texto, é aquilo que você pressupõe baseado em uma informação fornecida. Por exemplo, uma notícia: algo inédito irá ocorrer. Os bancos abrirão às 12 horas. Quando eu leio que algo inédito irá ocorrer, o que você pressupõe? Que isso nunca aconteceu antes. Então, isso é um pressuposto. Não está escrito no texto, mas baseado na informação fornecida pelo texto, você consegue estabelecer um pressuposto, ok?
Então vamos lá, na expressão vai morrer de novo. O que você pressupõe dessa afirmação? Que ele já havia morrido anteriormente. Portanto, analisando as alternativas, letra A, ele iria apagar logo em seguida? B, era uma novidade para o seu dono? C, deveria ser destinado ao ferro velho? Letra D, havia apagado anteriormente. Verificamos a resposta, número 6, gabarito letra D. Questão de número 7. Do início ao final do texto, o conflito instaurado na busca de uma solução para o problema do carro coloca em relevo. Letra A, a cientificidade do conhecimento. Letra B, o poder do dinheiro. Letra C, a relatividade das verdades. E letra D, o corporativismo dos profissionais. A pergunta, o que eu vou destacar para vocês nessa pergunta de número 7, é o que foi colocado em relevo, o que nos chama a atenção em todas as situações pela qual o narrador personagem passou. A cientificidade do conhecimento. Eu posso falar que esses mecânicos, que esses profissionais possuem alguma ciência do conhecimento? Não. Segundo o narrador personagem, eles são guiados por palpites e não por uma ciência. Letra B, o poder do dinheiro não foi algo colocado em relevo em todas as situações. Letra C, a relatividade das verdades. Foi isso que aconteceu. Cada mecânico tinha sua verdade. Então, o que foi colocado em relevo foi a relatividade das verdades. Resposta certa, letra C. Questão de número 8. A demarcação de diferentes vozes discursivas no texto é feita por meio de... Essas vozes são todas as vozes dos personagens envolvidos no texto. Como é que o autor, qual o recurso que o autor utilizou para marcar as diferentes vozes? Perceba que essas vozes foram marcadas pelo discurso direto. E como você marca um discurso direto? Pela presença do travessão. Portanto, foi feita por meio de uma pontuação específica. Resposta certa, letra C. Qual a pontuação específica para demarcar as diferentes vozes? O travessão. Número 8, gabaritamos letra C. Questão 9. No trecho, mas pela manhã, me lembrei de um curso que se anuncia aconselhando: aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso. Quanto à composição e ao gênero textual, a frase entre aspas simples constitui. Bem, aqui ele pega apenas um trecho do texto e nesse trecho que ele seleciona, ele quer saber qual seria o gênero e o tipo. No trecho, mas pela manhã me lembrei de um curso que se anuncia aconselhando: aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso. Então ele destaca o que está entre aspas simples. O que está entre aspas simples? Aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso. Isso daí foi um anúncio, é uma propaganda. Se nós pensarmos em anúncios, em propagandas, as propagandas, elas fazem uso de manchete? Não, elas não usam manchete. Quem é que usa manchete? São os jornais, são as revistas, elas sim usam manchetes. Você não encontra manchete em propagandas. Letra B, é um slogan por conter o anúncio de um curso. Exatamente. O gênero que nós vamos encontrar aí é o slogan, ok? Letra C, não é um ditado, e letra D, muito menos uma piada. Questão de número 9, resposta certa, letra B de bola. Questão de número 10. Qual das paráfrases mais se aproxima do sentido da frase? Aprenda a sujar as mãos para não limpar o bolso. Considerando-se todo o texto? Bem, primeiramente, o que é uma paráfrase? Paráfrase seria a reescritura de um texto em que pode-se mudar a ordem das palavras ou até mesmo as palavras, mas o sentido deverá ser o mesmo. A pergunta feita é:
qual das paráfrases que mais se aproxima. Não que tenha que ser idêntico, mas aquela que mais se aproxima. Letra A, suborne os mecânicos para que eles não trabalhem mal. Essa alternativa não é possível. O conselho não é subornar os mecânicos. Letra B, acabe com os mecânicos para que eles não desrespeitem o cliente. Também não foi isso que ele quis dizer com essa frase. Letra C, entenda a teoria mecânica de carro para não restringir seu campo de conhecimento. Ele, de fato, ele aconselha nós de entendermos a mecânica do carro. Ele erra foi na questão da finalidade. Entender a teoria para não restringir seu campo de conhecimento não é com essa finalidade que nós devemos entender mecânica de carro. Letra D, conserte você mesmo o seu carro para não ser explorado pelo mecânico, ou seja, não ser explorado pelo mecânico, para você não limpar o bolso. Então essa é a paráfrase que mais se aproxima àquele trecho do texto. Gabarito, letra D. Bem, aqui eu trago um outro exemplo de crônica. Agora nós vamos ter um exemplo de uma crônica dissertativa. Começo então com vocês a nossa leitura. O gigolô das palavras. A linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e deve ser julgada exclusivamente como tal, respeitadas algumas regras básicas da gramática para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, mover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. A gramática é o esqueleto da língua, só predomina nas línguas mortas. É o esqueleto que nos traz de pé, certo? Mas ele não informa nada. Como a gramática é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura. Mas vejam vocês, a intimidade com a gramática é tão indispensável que eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total inocência na matéria. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas e tenho com elas exemplar conduta de crafting profissional. Abuso delas. As palavras, afinal, vivem na boca do povo, são faladíssimas, algumas são de baixíssimo calão, não merecem o mínimo respeito. Quem escreve o texto? Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo é um famoso cronista. Portanto, se você se deparar com algum texto do Luiz Fernando Veríssimo, já fique esperto, que tudo indica que esse texto será uma crônica. Primeiramente, vamos analisar a tipologia dessa crônica. Agora, nós estamos diante de uma crônica do tipo dissertativo. Verifique que não há narração, eu não tenho personagens, eu não tenho uma historinha. O autor, o cronista em questão, ele é direto, ele já chega falando do assunto que ele quer, ele chega argumentando a sua opinião sobre um assunto. Voltemos ao primeiro parágrafo do nosso texto. A linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e deve ser julgada exclusivamente como tal. Então, num primeiro momento, ele afirma que a linguagem é um meio de comunicação. Na sequência, respeitadas algumas regras da gramática para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. As outras o quê? As outras regras de gramática. O que o autor defende? Ele defende a linguagem como meio de comunicação. E a teoria gramatical, ela é interessante para uma boa comunicação? Ele afirma que nós devemos respeitar algumas regras
básicas da gramática, mas as outras seriam dispensáveis. Na sequência da análise do nosso texto, a sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar. Nós percebemos nesse trecho a presença do humor, que é uma característica da crônica. Agora, como crônica, nós também devemos perceber a crítica e a reflexão. Na sequência, mais um pouco do texto. O importante é comunicar e, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, mover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com a gramática. A gramática é o esqueleto da língua. Só predomina nas línguas mortas. Perceba aí outro trecho com a presença de humor. É o esqueleto que nos traz de pé, certo, mas ele não informa nada. Como a gramática, é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. Baseado nesse último trecho, nós podemos afirmar que a gramática é algo importante para uma boa comunicação? Com certeza. Ele até compara a gramática com o esqueleto da língua, mas ela sozinha não diz nada. Então, a gramática é muito importante, as regras básicas devem ser respeitadas, mas não é só a gramática que vai fornecer um bom texto. Para nós termos um bom texto, um texto divertido, criativo, também é necessário talento. Vamos fazer a análise mais criteriosa da nossa crônica. As características de uma crônica é a crítica, a reflexão e o humor. O humor, nós percebemos, ele usa muito da ironia, ele é muito engraçado, né? O tempo todo. O último parágrafo, ele nos coloca, sou um gigolô das palavras. Por quê? Porque eu vivo às suas custas, tenho com elas exemplar conduta de Kaften profissional, abuso delas. Afinal, as palavras, elas vivem na boca do povo. Esse trecho, ele é recheado de humor, mas não só o último parágrafo. Na introdução, nós também percebemos a brincadeira, a leveza como o autor expõe as suas ideias. Bem, o humor foi identificado com facilidade. A crítica e a reflexão. A crítica e a reflexão serão referentes a quê? O autor vai fazer uma relação entre linguagem e a gramática. Lembrando que a linguagem é uma forma de comunicação. E para eu ter boa comunicação, é necessário ter gramática. Todos os conhecimentos da gramática? Não, eu não preciso saber tudo, todas as normas gramaticais, mas as regras básicas, elas devem ser respeitadas. Qual é a reflexão que o autor nos traz com essa crônica? Eu quero escrever bem, então eu vou estudar língua portuguesa? Só isso não basta. É necessário, mas principalmente deve-se ter talento. Bem, agora vamos às nossas questões. As questões de 1 a 3 se referem ao nosso texto do Veríssimo. Questão de número 1. Assinale a alternativa que interpreta corretamente as ideias do autor. Letra A. A aprendizagem de todas as regras gramaticais é indispensável para qualquer escritor? A aprendizagem de todas as regras gramaticais é indispensável? Resposta errada. Nós verificamos que apenas as regras gramaticais básicas é que são indispensáveis e não todas. Letra B. A principal função da gramática deve ser ensinar a escrever
com estilo capaz de surpreender, iluminar, divertir, mover. A função da gramática não é essa. Iluminar, surpreender, divertir, mover, escrever desse modo seria um talento e não um aprendizado a partir da gramática. Questão de letra C. Para bem escrever, é necessário respeitar as regras gramaticais básicas e, fundamentalmente, expressar-se com clareza. Ele fala isso de forma muito clara no início do nosso texto. O bom é estabelecer uma boa comunicação, escrever com clareza, e para isso é necessário as regras gramaticais básicas. Nossa resposta será a letra C, para nós lermos e comentarmos D e E. O conhecimento das regras da gramática dificulta ao escritor comunicar-se adequadamente com seus leitores. Não, isso não ocorre. Não é por saber gramática que isso trará uma dificuldade ao escritor. Letra E. Deve-se estudar apenas a gramática das línguas mortas, a fim de que os textos tenham maior qualidade literária. De forma alguma, totalmente inadequada a questão de letra E e o nosso gabarito, letra C. Questão de número 2. O texto acima pode ser classificado como: as opções que ele nos fornece seriam crônica, romance, novela, conto ou autobiografia. Pelas alternativas que ele nos propõe, você verifica que ele quer a classificação não quanto ao tipo textual, mas sim quanto ao gênero textual. O gênero, nós já afirmamos anteriormente, é uma crônica. E agora, justifique. Por que esse texto é uma crônica? A justificativa está aqui no quadro. É uma crônica porque traz as características de uma crônica, a crítica sobre a linguagem versus gramática, que nos remetem a uma reflexão e a presença constante de humor em todo o texto. O nosso próximo gênero textual a ser estudado é o artigo de opinião. O artigo de opinião ele se caracteriza por pertencer ao tipo dissertativo argumentativo, em que o autor argumenta sobre um determinado assunto defendendo uma tese. Ele, autor, opina sobre o assunto. Nosso primeiro exemplo de artigo de opinião foi escrito, verificando a fonte, primeiramente, pelo Carlos Henrique de Brito Cruz. Título do texto: A expansão do ensino superior no Brasil, e foi um texto retirado da internet. Uma outra coisa que você deve estar atento: nem toda banca coloca o título centralizado ao texto. Aqui, a banca, quem formulou essas questões que se seguem, é o CESP, o UNB Brasília. Começando, portanto, a nossa leitura. A moderna teoria econômica, assim como o bom senso, mostram que somente a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode garantir desenvolvimento sustentável. Por isso, educar as pessoas capazes de trabalhar com o conhecimento é fundamental para uma nação. Não somente para criar conhecimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas também para usar, transformar e aplicar conhecimento, são necessários profissionais qualificados e capazes de aprender continuamente. Vamos já analisar o nosso primeiro parágrafo, a ideia central do primeiro parágrafo desse texto do tipo dissertativo, em que o autor argumenta. O que o autor argumenta no nosso primeiro parágrafo? Ele traz a importância da educação, da capacitação na nação. E é importante não só para formar profissionais na área de pesquisa, mas também para auxiliar a capacitar, também auxiliar a usar os conhecimentos. Parágrafo seguinte. Transformando a matriz herdada de modelos medievais, a universidade hoje é a instituição a qual as sociedades modernas atribuem a tarefa de produzir, de exercer um indispensável papel crítico e de pôr em circulação o saber nas diferentes áreas da ciência, das humanidades, das artes
e da tecnologia. O fato notável é que em todo o mundo as melhores universidades são aquelas que têm um anteparo do Estado e são sustentadas majoritariamente com recursos públicos. E isso contraria o discurso privatista posto em voga a partir da década de 90 do século passado. Próximo parágrafo. Criada no Brasil só nos anos 30 do século XX, com uma história muito curta e, portanto, com uma tradição ainda frágil, a Universidade Brasileira firmou compromisso com a educação superior pública e gratuita, que não pode e não deve ser rompido, sob pena de esvaziamento de uma das poucas instituições públicas brasileiras que tem sido efetivamente pública, democrática e maciçamente eficiente. O último parágrafo, que é a conclusão do nosso texto, é um fato, no entanto, que a brusca mudança de cenários e as dificuldades daí decorrentes têm levado os diversos setores da sociedade a questionar e a cobrar mais intensamente da universidade pública os investimentos nela efetuados. A universidade pública tem contribuído para o desenvolvimento nacional por meio da formação de pessoal e da geração de conhecimento, mas é preciso fazer isso ainda mais e melhor. A defesa da universidade pública brasileira exige um projeto de excelência que demonstre de maneira inequívoca que é possível desempenhar o papel social esperado da universidade, efetiva e responsavelmente, de forma a mantê-la pública, gratuita e de qualidade. Fazendo uma análise, então, do nosso texto, quanto ao tipo e ao gênero e traçando as suas particularidades. O texto, ele é classificado, quanto à sua tipologia, ele é do tipo dissertativo. Por que ele é do tipo dissertativo? Porque o autor argumenta, disserta sobre um determinado tema. E qual é o tema do nosso texto dissertativo? Vamos trazer aqui. Tema. E nós temos também a tese, hein? A tese que o autor defende sobre esse tema. O tema seria a educação no Brasil e sobre essa educação no Brasil, que é muito importante, ele foca as universidades. Ele vai focar as universidades e, detalhe, as universidades públicas. Qual é a tese que o autor defende sobre as universidades públicas? Ele defende a tese de que é muito importante a manutenção dessas universidades. Ok? Então, mais uma vez, o nosso texto, ele é do tipo dissertativo, porque é um texto que o autor disserta, argumenta. O tema tratado é educação no Brasil, que é algo fundamental para uma nação, em que ele vai focar nas universidades públicas no Brasil. A tese defendida pelo nosso autor é a importância da manutenção da universidade pública. Nós classificamos o tipo dissertativo
E os tipos dissertativos, eles podem ser classificados em expositivos e argumentativos. Como aqui o autor traz a sua opinião sobre a importância da universidade pública no país, nós vamos classificá-lo como dissertativo argumentativo. Esse texto dissertativo, por trazer a opinião do autor, nosso gênero será o artigo de opinião. Pessoal, vale ressaltar que quando um texto ele é opinativo, não necessariamente o texto deverá vir escrito na primeira pessoa. Isso varia muito de estilo, varia de autor para autor. Então, o autor ele pode tanto usar a primeira pessoa para dissertar e opinar, como ele também pode usar apenas a terceira pessoa. No nosso texto, o que predominou foi o uso da terceira pessoa, mas isso não significa que o nosso texto não é um texto opinativo, certo? Questão de número 1. No que se refere à tipologia textual, o texto é predominantemente: letra A, narrativo, já verificamos que não. Letra B, é um texto do tipo dissertativo argumentativo. Agora, cuidado, não é porque ele acerta o tipo que a justificativa também vai estar correta. Vamos trabalhar com a questão da eliminação, que é algo que deve ser sempre usado nas provas. Vamos eliminar. Letra A, não é o tipo narrativo, não há narração. Eliminamos também a letra C, porque ele não apenas expõe as ideias, ele argumenta defendendo a sua opinião. Não é um texto do tipo descritivo, porque ele não descreve nada. E letra E, eu poderia afirmar que ele é do tipo dissertativo, sem especificar se é argumentativo ou não. Então, nós temos duas opções plausíveis, letra B e letra E. Analisando, então, a justificativa da letra B. É um dissertativo argumentativo porque o autor argumenta favoravelmente a garantia de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Exatamente. Essa é a tese que o autor defende. Resposta certa de questão de número 1, letra B. Questão de número 2. Assinale a opção correta com relação às ideias expressas no texto, que nós temos uma questão de compreensão. Letra A. As universidades ainda se baseiam nos princípios adotados em sua origem na Idade Média? De forma alguma. Eliminamos letra A. Letra B. O texto trata de várias maneiras de garantir-se o desenvolvimento sustentável do país. O texto vai falar nas universidades públicas, ele foca na questão educação e não de desenvolvimento sustentável, totalmente impertinente. Letra C. A formação continuada de profissionais é um instrumento de capacitação que favorece o desenvolvimento do conhecimento. Com certeza, é uma ideia pertinente ao nosso texto, mas vamos dar sequência. Letra D. O fato de as universidades públicas serem as melhores em todo o mundo vai ao encontro do discurso que defende as privatizações do setor público. Para nós analisarmos de forma correta essa questão, seria necessário você ter o conhecimento dos usos das expressões de encontro a e ao encontro de. Eu coloquei aqui para vocês quais seriam os conceitos. A expressão de encontro a significa ir contra. Já a expressão ao encontro de seria ir a favor. Na letra D, voltamos à letra D, o fato de as universidades públicas serem as melhores em todo o mundo
vai ao encontro de. Quer dizer, ele fala que vai ao favor da defesa das privatizações. E, na verdade, isso vai de encontro, é algo que contraria, por isso, letra D está errada. Letra E, segundo o texto, há dois tipos de pessoas, as capazes e as incapazes de trabalhar com o conhecimento. E somente as pessoas capazes podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Alternativa totalmente incoerente com o nosso texto, ele não vai classificar tipos de pessoas capazes e incapazes. Portanto, para a nossa questão de número 2, o gabarito letra C. Questão de número 3. Ainda com relação às ideias expressas no texto, assinale a opção correta. Letra A. A Universidade Brasileira, por ser recente, apresenta um legado inconsistente? Isso é falso. Tudo bem que ela é uma universidade recente, mas nem por isso o seu legado é inconsistente. Questão de letra B. A afirmação de que a Universidade Brasileira é uma das poucas instituições públicas que tem sido efetivamente pública, democrática e eficiente constitui uma crítica ao serviço público. Quando o autor afirma que a Universidade Brasileira é uma das poucas instituições públicas, acaba que, de forma implícita, ele tece sim uma crítica ao serviço público. Portanto, a nossa resposta seria a letra B, mas dando sequência nas demais alternativas. Letra C. A Universidade Brasileira não tem cumprido de maneira adequada seu papel primordial de formadora de pessoal qualificado. Incorreto, porque a universidade ela tem cumprido o seu papel. A única coisa colocada no texto é que ela pode melhorar, porque a sociedade exige mais, ela está exigindo mais atualmente. Letra D. O investimento público nas universidades brasileiras deve ser diretamente proporcional à cobrança realizada pela sociedade. O autor não faz referência a isso. Letra E. O caminho para que a universidade brasileira mantenha-se pública, gratuita e de qualidade passa pela conquista de mais autonomia e investimentos financeiros. Para que a universidade se mantenha pública, gratuita, o autor não nos fornece essa ideia de que ela teria que ter mais autonomia e que ela também teria que ter mais investimentos financeiros. Também incorreta, e o nosso gabarito, resposta certa, letra B. Bem, chegamos ao fim do nosso primeiro DVD sobre interpretação de texto, em que os gêneros estudados foram editorial, crônica e artigo de opinião. Os demais gêneros serão estudados no nosso próximo DVD. Até lá!